Olá, muito boa noite. Boa noite. Começando mais uma edição do Rede TV News. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o cônsul alemão, acusado de matar o companheiro, seja incluído na lista vermelha da Interpol. O repórter Tony Vendramini tem mais informações pra gente ao vivo do Rio. Boa noite, Tony. Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. E o diplomata viajou para a Alemanha no domingo, portanto, 3 dias depois de ter a prisão relaxada. Ontem à noite, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e decretou a prisão preventiva de Uwe Herbert Hahn. E pediu também que o nome dele seja incluído na lista vermelha de procurados da Interpol. Já na Alemanha, Uwe enviou mensagens para intimidar uma das testemunhas do caso, um espanhol que era amigo da vítima. Vamos ver o que ele disse. Em uma das mensagens, o alemão afirma: "Eu estou seguro, você não. E você conhece a polícia. Eles vão adorar saber a verdade sobre você, Loic e os outros. A delegada vai publicar tudo, mesmo sem prova." O espanhol respondeu: "Eu não preciso estar seguro ou fugir do país, diferente de você. Você é um assassino e matou meu amigo. Vai pagar por isso." Uwe é acusado de matar o companheiro, Walter Biot, no início do mês, no prédio onde moravam na zona sul do Rio. Essas imagens, registradas por câmeras de segurança do condomínio, mostram os últimos momentos de Walter vivo. Ele deixa o local para passear com o cachorro. Com dificuldade para caminhar, Walter chega a cair. Depois usa o corrimão da rampa para se levantar. 10 minutos depois, volta para o apartamento. Para a polícia, Walter estava dopado e foi assassinado por Uwe. Em depoimento, o cônsul alemão afirmou que o companheiro teve um mal súbito e bateu com a cabeça. Mas o laudo do IML apontou mais de 30 lesões na cabeça e no corpo do belga. Uma operação da Polícia Federal contra a falsificação de documentos e lavagem de dinheiro envolvendo a Agência Nacional de Energia Elétrica apreendeu carros de luxo, ouro e dinheiro. 28 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 5 estados e no Distrito Federal. De acordo com a PF, 26 pessoas são investigadas. Os policiais acreditam que houve sonegação de 30 milhões de reais em tributos federais. 28 pessoas foram presas numa operação de combate ao crime organizado em São Paulo. Também foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão. Armas, drogas, dinheiro, celulares, computadores e cadernos com anotações do tráfico foram apreendidos. A investigação foi aberta no começo do ano. A maioria dos suspeitos tem ligação com a facção criminosa PCC. 18 pessoas ficaram feridas num acidente entre 2 ônibus de transporte coletivo de Maringá, no interior do Paraná. A batida foi gravada pelas câmeras de segurança do veículo, olha só, que provocou o acidente. O ônibus perdeu o controle, perdeu o freio ali, atingiu a traseira do outro que estava parado num ponto. O motorista chegou até a avisar aos passageiros que haveria essa batida. Um homem de 29 anos morreu num grave acidente no extremo sul de São Paulo. As imagens são impressionantes. A vítima é um dos 6 motociclistas atingidos pelo carro. O veículo invadiu a contramão. 2 motociclistas ficaram feridos e precisaram de atendimento médico. Em depoimento, o motorista do carro, de 51 anos, disse que passou mal. A Polícia Civil investiga o caso. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade confirmou a presença de resíduos de óleo em praias da Bahia, Paraíba e Pernambuco. Os resíduos foram encontrados em pelo menos 12 cidades de Pernambuco. Em uma delas, um grupo de voluntários ajudou a limpar a praia. Na orla de Boa Viagem, em Recife, o surgimento de novos vestígios de óleo tem preocupado banhistas e comerciantes. Algumas pessoas ficaram assustadas, assim, traumatizadas no carro, porque foi muito óleo mesmo, assim, trazendo aqui na areia, ficou de um canto a outro, ficou um bocado mesmo, muita mesmo, que não estou dizendo a você. É um absurdo, né? Porque assim, a gente quer vir pra praia, né, para poder curtir, né, com a família, e tem essas coisas. É muito ruim, né, que tem criança, vem frequentar a praia e tudo mais, e pode causar problema, né? A origem do material encontrado no litoral pernambucano ainda é desconhecida. Amostras foram recolhidas e levadas para laboratórios da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro, e da Universidade Federal de Pernambuco. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, em parceria com a Agência Pernambucana de Meio Ambiente, CPRH, IBAMA e Marinha do Brasil,
monitoram o litoral do estado. Na segunda-feira, realizamos uma reunião no período da manhã com esses órgãos para avaliar a ação do final de semana e no período da tarde com as prefeituras, que foi coordenado pela SEMAS, para intensificar a necessidade da limpeza urbana nas praias. Os municípios que estão envolvidos no combate a esse aparecimento devem rapidamente fazer a limpeza urbana e a CPRH tem orientado nesse sentido. Em 2019, uma grande quantidade de óleo contaminou praias de 130 municípios em 9 estados do litoral brasileiro. Investigações da Polícia Federal apontaram que a contaminação foi causada por um vazamento em um navio petroleiro de origem grega. Já está disponível o simulador da urna eletrônica no site do Tribunal Superior Eleitoral. A ideia é ajudar os eleitores, em especial quem vai votar pela primeira vez. A estudante Ariana Aguilar está ansiosa. É a primeira vez que ela vai votar. Para não ser pega de surpresa, recorreu ao simulador de urna eletrônica para saber como tudo funciona. Eu tenho algumas dúvidas referentes à urna porque eu nunca vi uma, mas pelo que eu escuto das pessoas parece ser bem fácil. Mas também estou muito feliz, porque o voto é uma conquista que me dá o direito de escolher a melhor pessoa para representar a minha cidade, estado e país por 4 anos. O simulador prepara o eleitor para votar em uma urna como esta. A sequência e os comandos são os mesmos que ele vai usar no dia da eleição. Primeiro escolhe o candidato a deputado federal com 4 dígitos. Depois, deputado estadual com 5 dígitos. Senador com 3 dígitos. Governador e presidente com 2 dígitos cada um. Para fazer a simulação não é necessário inserir nenhum dado, como número do título de eleitor ou CPF, por exemplo. Ao acessar o site do TSE, basta clicar em primeiro turno, depois inserir os números dos candidatos fictícios correspondentes aos 5 cargos, sempre clicando no botão confirma até encerrar a votação. A principal intenção do TSE, da Justiça Eleitoral, com o simulador, é deixar o eleitor o mais à vontade possível com o sistema de votação na eletrônica mesmo. Esse chefe de cartório faz uma observação importante. Pode acontecer o eleitor treinar num simulador com uma urna de uma certa configuração estética, vamos dizer assim, né? E no dia da eleição ele encontrar uma outra urna de um outro modelo. Fique tranquilo, não tem problema nenhum, é seguro do mesmo jeito. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de jovens aptos a votar é 51% maior do que os das eleições de 2018. Aumento muito grande, principalmente desses jovens que não têm ainda 16 anos completos, né? E que vão completar até a data prevista para o primeiro turno. Para o Levi, que também irá votar pela primeira vez, o sentimento de responsabilidade é grande. Me sinto mais responsável porque o voto é de grande importância e é como a gente exerce a nossa cidadania. O Tribunal Superior Eleitoral julga nesse momento a restrição do porte de armas durante as eleições. O repórter Igor Damasceno acompanha essa sessão e tem os detalhes para a gente. Oi, Igor, boa noite. Oi, Érica, boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, os ministros analisam uma consulta pública feita por 9 partidos. Essas legendas querem que apenas agentes das forças de segurança estejam armados nos locais próximos à votação nos dias 2 e 30 de outubro. Assim, até mesmo os eleitores que têm porte de arma teriam esse direito restrito durante a votação, pelo menos até o fim dela, por volta das 5 horas da tarde. Segundo esses partidos, a medida é para impedir atos de violência entre eleitores que têm divergências de opinião política. Aqui no TSE, essa proposta é relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele acabou de concluir o voto dele e votou favorável à restrição do porte de armas. Durante a votação, o ministro citou números e fez comparativos com anos anteriores para comprovar que houve um aumento de casos de violência por causa da polarização política. O ministro
Lembrou que o próprio Código Eleitoral proíbe as forças de segurança, no raio de 100 metros, de se aproximar armados da cabine de votação. Então, de acordo com o ministro, se até os agentes das forças de segurança podem ter esse porte de arma restrito, não faz sentido que os demais eleitores entrem armados nos locais de votação. Agora, nesse momento, quem está votando são os demais ministros da Corte Eleitoral. A expectativa é de que eles acompanhem o voto do relator, o ministro Ricardo Lewandowski, e confirmem essa restrição do porte de armas. Por enquanto, nada foi definido, mas a gente segue daqui do Tribunal Superior Eleitoral acompanhando essa sessão e a qualquer momento eu posso voltar com mais informações sobre esse assunto. Igor Damasceno de Brasília para o Rede TV News. O ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral, proibiu o candidato do PTB à presidência da República, Roberto Jefferson, de participar do horário eleitoral no rádio e na TV. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Eleitoral e vale até que o TSE decida sobre a validade do registro da candidatura. Segundo o Ministério Público, Roberto Jefferson não pode se candidatar porque foi condenado pelo Mensalão em 2012 e estaria inelegível segundo a lei da ficha limpa. 10 das 27 unidades da federação pediram o apoio das Forças Armadas para garantir a segurança no dia das eleições. O pedido foi feito aos tribunais regionais eleitorais e esse tipo de requerimento é bem comum, principalmente em estados do Norte e Nordeste que têm cidades mais isoladas. Ao todo, 439 cidades pediram reforço. O Tribunal Superior Eleitoral liberou a consulta aos locais de votação para o voto em trânsito. Os eleitores que pediram transferência temporária do local de votação entre julho e agosto já podem consultar onde vão votar. A informação pode ser obtida tanto pelo site do TSE ou pelo aplicativo e-Título. Na página do TSE, basta clicar no menu Eleitor e Eleições e depois acessar Eleições 2022. Em seguida, consulta ao local de votação. Feito isso, basta pesquisar pelo nome, número do título de eleitor ou pelo CPF. Já no aplicativo e-Título, que é a versão digital do título de eleitor, a informação do local de votação aparece logo no início, abaixo do nome do eleitor. De acordo com o TSE, quem solicitou o voto em trânsito e estiver fora da cidade, mas no mesmo estado, poderá votar para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital no caso do DF. Já os que estiverem em outro estado ou país poderão votar apenas para presidente da República. O IGPM, que é usado como referência para reajustes nos contratos de aluguel, teve deflação em agosto, caiu 0,7%. Essa é a primeira queda desde setembro do ano passado. No acumulado do ano, o indicador acumula alta de 7,63%. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. O setor da construção civil registra crescimento há 7 trimestres seguidos. Além do lançamento de grandes empreendimentos, as reformas de lojas e residências também colaboram para o resultado positivo. Renan é barbeiro há 7 anos em Belo Horizonte e recentemente decidiu ampliar o negócio. Ele pretende inaugurar a nova barbearia na semana que vem. Vamos fazer os dias dos noivos, o local é bem reservado para você chegar, sentar, precisar de conectar o Wi-Fi. Aí tem uma música aqui, ambiente bem legal. Para oferecer tudo isso aos clientes, ele não economizou na reforma do espaço. As obras começaram há 1 mês. Foram compradas tintas, cerâmicas, todo o material estrutural de fios, de metais, portões, alugamos andaimes, escadas. Além das obras nos grandes empreendimentos, as reformas particulares também têm impacto direto nas vendas e nos negócios da construção. Ao contrário de muitas atividades, o período mais crítico da pandemia não prejudicou o crescimento do setor. A sequência de resultados positivos começou em 2020. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a projeção para o Produto Interno Bruto do segmento em 2022 é de 13,5%. Bem acima do PIB do país, que deve fechar o ano perto de 2%. Com a própria pandemia, ao aprendizado da pandemia, as pessoas estão investindo naquilo que é mais importante, que é a casa, né, o seu conforto familiar. E a construção civil vem com tudo. Com a gasolina mais barata e o dólar em queda, o preço de alguns produtos também deve ficar mais em conta, o que pode atrair ainda mais consumidores. O preço do cobre
do aço, de produtos químicos, por exemplo, as tintas e vernizes, impacta na cadeia como um todo, porque esse setor da construção civil, ele é diretamente impactado com a área da logística, que depende muito do combustível, e a maioria dos seus produtos são de preços dolarizados. Nesta mostra de decoração na capital mineira, o público pode conferir soluções diferenciadas para reformas e construção a preços acessíveis. Como o mercado de construção está muito aquecido, todo mundo construindo, reformando, aqui tem ideias criativas para tudo e com um custo-benefício muito bom. Aqui, arquitetos e designers de interiores mostram que com um toque de criatividade é possível valorizar ainda mais as reformas de acordo com a realidade do cliente. A ideia aqui foi justamente essa, trazer soluções que as pessoas podem fazer dentro da própria casa, sem gastar muito, sem onerar muito no dinheiro. É muito bom ver o brasileiro investindo em obras, em reformas, principalmente quem tem comércio, quem tem loja, quem trabalha no setor de serviços, que também tem crescido. Com desemprego em queda, PIB subindo, inflação caindo, a esperança de que a taxa de juros possa ser reduzida em breve. Aí ninguém segura o setor de construção civil porque mais gente vai ter acesso ao crédito imobiliário. A economia brasileira está no caminho certo. O ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, tomou posse como Corregedor Nacional de Justiça e deve ficar no cargo até 2024. Ele assume o lugar de Maria Tereza de Assis Moura, que foi eleita presidente do STJ. A cerimônia de posse teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, do presidente do STF, ministro Luiz Fux, e dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O Corregedor Nacional de Justiça tem a função de receber denúncias e, se for o caso, abrir processos contra magistrados e órgãos do judiciário de todo o país. Rio de Janeiro registrou a primeira morte por varíola dos macacos. Foi em Campos dos Goytacazes, que fica no norte fluminense. Um homem de 23 anos estava internado num hospital, tinha outras doenças e apresentava baixa imunidade. A Secretaria de Saúde do município está monitorando as pessoas que tiveram contato com esse paciente. Nenhuma delas, por enquanto, apresenta sintomas. O Brasil agora tem, então, 2 registros de morte por varíola dos macacos. A primeira foi notificada em Uberlândia, Triângulo Mineiro, no mês passado. O paciente também enfrentava outras doenças, incluindo um câncer. E por causa da varíola dos macacos, têm sido registrados ataques a primatas, até casos de envenenamento. A Organização Mundial da Saúde pensa em mudar o nome da doença para evitar a associação com os animais. Eles adoram chamar a atenção, só que andar livre por aí tem se tornado uma ameaça para a sobrevivência deles. Muitos macacos estão sendo atacados porque pessoas estão relacionando esses animais com a transmissão da varíola dos macacos. Apesar do nome, a doença não tem nenhuma ligação com os primatas. Os macacos são vítimas do vírus, tal qual os seres humanos. Esse vírus provavelmente vem de ratos da África. E não há nenhuma participação de macaco ou nenhum outro animal nesse surto que nós estamos vivendo agora. A Prefeitura de São José do Rio Preto, cidade localizada a 450 quilômetros da capital paulista, registrou só no mês de agosto 11 resgates de macacos das espécies sagui e prego, com sinais de violência ou intoxicação. Destes, 7 não resistiram. Os animais que estão em tratamento e que responderam bem ao tratamento estão aguardando resultados de exames de sangue, urina e fezes para que elas possam ser soltas novamente com o mesmo grupo na Mata dos Macacos. A Polícia Civil de São José do Rio Preto instaurou um inquérito para investigar as causas das mortes dos animais e também para encontrar os responsáveis pelo crime. Desde 1998, praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres é considerado crime, com pena de multa e detenção que variam de 3 meses a 1 ano de detenção, que ainda pode ser aumentada em caso de morte do animal. Quando o crime é praticado contra espécies ameaçadas de extinção, então, a pena ainda aumenta em 50%. E vamos ver como foi a agenda dos candidatos à presidência.
Jair Bolsonaro, do PL, participou do evento Diálogos, promovido pela UNECS, União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, em Brasília. O presidente defendeu as reformas tributária e administrativa enviadas pelo governo ao Congresso. Ele disse ainda que vai manter a política de redução de impostos, principalmente do IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. São mais de 4 mil produtos que vão ter essa redução. E o Paulo Guedes tem dito, eu posso falar, né, que autorizou. A ideia dele é zerar o IPI no Brasil. Ele fala que isso vai buscar a reindustrialização do nosso país. Ciro Gomes, do PDT, participou do encontro da UNECS. O candidato voltou a dizer que pretende taxar as grandes fortunas. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que cobrar mais imposto dos grandes patrimônios, em linha com as melhores práticas internacionais. Vou dizer aqui uns senhores, para perder uns votinhos, mas para dizer que eu sei o que eu estou falando. O IPTU de São Paulo, por mês, arrecada o que o Imposto Territorial Rural da grande fazenda do agronegócio do mundo, chamada Brasil, arrecada por ano. Ciro ainda se encontrou com a candidata ao governo do Distrito Federal, Leila do Vôlei, e agora à noite faz um programa pelas redes sociais. Soraya Tronic, do União Brasil, também foi uma das convidadas do Diálogos. A candidata defendeu a reforma tributária e disse que a implantação de um imposto único federal pode ajudar o país a superar a crise econômica. Nós iremos excluir 11 tributos federais e substituir por um imposto apenas, imposto este que será cobrado por meio da movimentação financeira, depósito e saque, com a alíquota de 1,26. Além disso, esta proposta vai desonerar todos os brasileiros da contribuição previdenciária. Depois do evento, Tronic deu entrevista para uma emissora de TV. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, deu entrevistas e participou de um encontro com governadores e ex-governadores de estados do Nordeste. Eles discutiram a segurança pública. Segundo o petista, se eleito, uma das medidas para reduzir a criminalidade será a ampliação das escolas de tempo integral. Mas tem uma coisa muito importante que os governadores falaram, e o que eles têm de experiência é que aonde eles implantaram escola de tempo integral, com esporte, com educação, diminuiu muito a violência contra a juventude, contra jovens, e diminuiu também a participação de jovens com o narcotráfico. Simone Tebet, do MDB, fez campanha no interior de São Paulo. A candidata visitou a cozinha piloto do programa Mesa de Taubaté, um programa de transferência de renda da administração municipal. A proposta é transformar esse tipo de projeto em política nacional. Transferência de renda vai existir, alimentar quem precisa, mas fazer parcerias com os municípios que fazem esse tipo de trabalho para que todos os municípios, pequenos, médios ou grandes, possam também inserir essas pessoas. Tebet também fez uma caminhada em São José dos Campos, também no interior paulista, e conheceu o Parque Tecnológico. Agora à noite, a senadora faz uma live com apoiadores. Pablo Marçal do PROS fez lives para eleitores e apoiadores em uma plataforma digital. O candidato também deu entrevistas e gravou material de campanha em Barueri, na Grande São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, passou o dia em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. Ela encontrou militantes do partido, deu entrevista e fez campanha em frente a uma fábrica. Sofia Manzano, do PCB, e Felipe Dávila, do Novo, deram entrevistas. Leonardo Péricles, do Unidade Popular, gravou vídeos para a campanha e fez panfletagem em frente à Universidade Federal de Minas Gerais. José Maria Imael, do Democracia Cristã, teve reunião com lideranças do partido e também cedeu entrevista. A estratégia de campanha dos candidatos é o tema da rodada de opinião. Há pouco mais de 30 dias da eleição, o cenário continua relativamente estável. Bolsonaro cresceu desde o começo do ano, mas ainda está longe de Lula. O Auxílio Brasil de R$ 600 ainda não teve o efeito esperado pela campanha. Lula é franco favorito no Nordeste. E é essa margem confortável que mantém o ex-presidente como favorito na disputa. Nas outras regiões, o cenário é mais apertado. Por isso, a campanha bolsonarista deve partir para o tudo ou nada na reta final do confronto. A principal estratégia será colar em Lula o rótulo de corrupto, embora as condenações do petista tenham sido anuladas pelo Supremo. A primeira-dama Michele, que apareceu hoje na campanha de TV, falando diretamente à mulher do sertão nordestino, é outro ativo a ser explorado.
Já o PT vai surfar na onda provocada pelo debate de domingo, em que Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães e tentar colar nele a pecha de machista e agressivo. Agora é vale tudo. Debate, sabatinas, campanha no rádio, TV e principalmente nas redes sociais. Já aparece claro o plano de voo dos principais candidatos para os 30 dias que faltam até o primeiro turno. Lula continua falando de fome e de como era o Brasil quando ele foi presidente. Mas é um Brasil que só existe na propaganda de TV do PT, que tenta esconder uma era de corrupção institucionalizada, tentar pagar o mensalão e o petrolão como se as coisas pudessem desacontecer. E esse continua sendo o grande desafio de Jair Bolsonaro, lembrar os eleitores, especialmente os mais jovens, de todos esses escândalos e também mostrar que a economia vai bem. A economia, aliás, é o principal cabo eleitoral de Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral acabou de determinar a suspensão do porte de armas nas eleições durante os dias de votação. O repórter Igor Damasceno acompanhou a sessão e entrou com a gente aqui um pouco mais cedo. Igor, o que ficou definido agora? Boa noite mais uma vez. Boa noite novamente, Érica, para você, também para o Lacombe e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, haverá o direito restrito, né, das pessoas que têm aí porte de arma, pelo menos em locais próximos à votação, nas proximidades dos locais de votação. Nesse momento, quem está terminando o voto é o ministro Mauro Campbell. Agora há pouco, quem falou foi a ministra Carmen Lúcia. Ela concordou com a restrição do porte de arma e lembrou algo interessante. Segundo a ministra, o próprio Código Eleitoral proíbe que até mesmo quem tem direito ao porte de arma não entre armado nos locais de votação. Então, na verdade, essa sessão aqui no TSE foi apenas para reafirmar uma regra que já existe. Quem também lembrou desse assunto foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Ele também lembrou algo importante. Essa restrição do porte de arma existe não só no momento do pleito, no momento da votação, mas também em outras situações. Alexandre de Moraes lembrou, por exemplo, que em São Paulo, durante as partidas de futebol, os torcedores que têm direito ao porte de arma não podem entrar armados nos estádios. Então, só repetindo, mais uma vez, eles só reafirmaram uma regra que já existe. Pela regra, os eleitores que têm porte de arma vão ter esse direito restrito 48 horas antes da votação e 24 horas depois da votação. Então, quem tem direito ao porte de arma vai ter esse direito restrito por 3 dias durante essa votação, pelo menos nas proximidades dos locais de votação. Érica, volto contigo. Os gols de falta são cada vez menos comuns no futebol mundial. Pensando nisso, o Real Madrid resolveu inovar. Para aprimorar as cobranças, o clube espanhol colocou uma barreira saltitante. Agora, o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa usa uma tecnologia que simula pulos dos jogadores na barreira. No vídeo divulgado pelos merengues, é possível notar que a intensidade dos saltos dos robôs é configurada por meio de um tablet. Se você quiser rever essa edição do Rede TV News ou qualquer outra, é só se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. Acesse então youtube.com/noticias Rede TV. A gente volta amanhã. Até lá, boa noite. Boa noite.